teologia da prosperidade. É importante a gente entender o propósito dos nossos encontros doutrinários. O grande propósito do encontro doutrinário não é ofender ninguém, não é criticar a igreja A ou B, mas é colocar o que nós acreditamos como Primeira Igreja Batista a respeito de verdades bíblicas que são comentadas ou são ensinadas de uma maneira diferente por outros grupos. Então, respeitamos as pessoas, não estamos aqui falando de A ou B, ainda que a gente vai citar nomes dos fundadores desse movimento, mas a gente está preocupado em colocar aquilo que a gente crê do ponto de vista da palavra de Deus. Então, o que é esse negócio de teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é um movimento que nasceu nos Estados Unidos e que tem tido uma enorme receptividade no meio evangélico brasileiro, especialmente a partir dos anos 80. Então, a partir dos anos 80, começou a invadir aqui o mundo evangélico. Ela é conhecida por vários nomes: teologia da prosperidade, confissão positiva, palavra da fé, movimento de fé, evangelho de saúde e prosperidade. Esses são os nomes que são usados. Então, ele não faz parte das doutrinas do pentecostalismo histórico. Vamos dizer assim, quem são os representantes do pentecostalismo histórico no Brasil? O maior representante do pentecostalismo histórico no Brasil é a Assembleia de Deus. Então, eu estou dizendo que a Assembleia de Deus e a outras denominações pentecostais de Deus e etc., que fazem parte do pentecostalismo histórico, não concordam com esse ensinamento. Ela vai fazer parte daquilo que a gente chama dos neopentecostais, que vão surgir a partir dos anos 80 aqui no Brasil. Mas essa ideia, no início do século XX, final do século XIX, começo do século XX, a gente vai encontrar, especialmente nos Estados Unidos, num estado chamado Nova Inglaterra, os primeiros adeptos desse tipo de pensamento falando a respeito disso. Apesar de ser considerado no mundo hoje, está ruim o som aqui, está dando uma estática aqui forte. Apesar de ser considerado o maior divulgador, Kenneth Hagin, e muitos dos livros dele são traduzidos para o português, acho que a grande maioria dos livros deles são traduzidos para o português, e ele é o grande divulgador da teologia da prosperidade. Ele não foi o fundador desse pensamento, e pesquisas vão mostrar que as ideias de Kenneth Hagin foram importadas, trazidas de um outro homem chamado William Kenyon, que vai nascer em 1867 e vai falecer em 1948. Esse homem, ele teve uma influência muito grande de um pensamento que é muito comum hoje. Você já deve ter visto aí alguma coisa sobre aquele movimento O Segredo, né? O Segredo do Universo, né? Que você fala determinadas palavras de ordem e essas palavras o universo é obrigado a cumprir essas palavras de ordem e transformar isso em bênção para você. Esse pensamento vai nascer nessa época, não é? E vai influenciar Kenyon, e ele influencia outras pessoas. E influenciado por esse movimento de Kenyon vai estar o Kenneth Hagin, vai estar também a fundadora da chamada ciência cristã, que não acredita na existência de doença, mas acredita no poder da mente para curar as doenças, e a fundadora foi Mary Baker Eddy. E é importante a gente dizer isso para você entender alguma coisa que está por trás dessa teologia, tá? Porque uma das vertentes dessa teologia é afirmar que você tem que determinar
não é? Para Deus, para o diabo, para quem quer que seja, a cura. Você tem que determinar a bênção, você tem que determinar, porque essa sua palavra é poderosa, e essa determinação é poderosa. E aí você vai encontrar os mesmos correlatos nesse outro movimento chamado segredo, nesse outro movimento que nasceram da mesma influência desses mesmos homens que estavam aqui por trás. Bom, quando a gente tem essa ideia, a gente vai descobrir o seguinte: o que essas ideias chamadas metafísicas ensinavam e que influenciaram Kenyon e Hagen? Elas ensinavam que a verdadeira realidade está além do âmbito físico, ela está no domínio espiritual. E a esfera do espírito não só é superior ao mundo físico, mas controla cada um dos seus aspectos. Mais ainda, a mente humana pode controlar a esfera espiritual. E, portanto, o ser humano tem a capacidade inata de controlar o mundo material por meio de sua influência sobre o espiritual, principalmente no que diz respeito à cura de enfermidades. Bom, isso ainda não é o pensamento da teologia da prosperidade, mas de onde ele nasceu, porque Kenneth Hagen e outros foram tremendamente influenciados por esse tipo de pensamento. Só que ao invés de você olhar para o mundo metafísico, para o universo que tem que devolver essas coisas para você, ou a mente humana que controla o corpo, agora isso vai ser transformado numa maneira espiritual de olhar o nosso relacionamento com Deus e a nossa caminhada com o Senhor. Bom, aí surge então Kenneth Hagen. Ele nasceu em 1917, vai morrer em 2003. Ele é texano e ele vai ter uma série de problemas na sua infância de saúde, e ele começa a buscar intensamente a Deus, e ele vive uma série de experiências espirituais. Ele vai ter várias visitas ao inferno, vai conhecer o inferno, depois ele vai conhecer o céu. Isso é a afirmação dele, das suas experiências espirituais, durante esse período que ele está enfermo. E ele então, um dia, ele está lendo Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24, e ele então começa a questionar por que a Bíblia fala que se a gente tiver fé, a gente pode dizer para uma montanha, sair daqui e ir para lá. Se a gente tiver fé, a gente crê que isso vai acontecer, e por que eu não estou sendo curado? Por que eu estou ainda doente? Essa é a grande luta que ele está vivendo no coração. E então ele chega à seguinte conclusão: eu estou doente porque eu estou esperando a cura, e eu ainda não acreditei que eu já estou curado. E então ele começa a negar a doença e a dizer: eu já estou curado, eu já estou curado. E ele vive uma cura milagrosa. E ele então transforma isso, essa sua experiência, numa regra de vida, de fé e de pregação. E ele começa a desenvolver a sua teologia baseada nessa experiência que ele teve de uma cura milagrosa, e também naquilo que ele entendia serem as revelações de Deus para ele. Então, a teologia da prosperidade, ela não nasce primeiramente da Bíblia para depois definir a nossa vida, mas ela nasce da experiência e das visões que Kenneth Hagen vai desenvolvendo, e ele então trabalha os textos de prova. Há um livro dele que ele fala sobre as visões, Eu Creio em Visões, em que ele está conversando com Jesus numa visão e diz assim: olha, as pessoas não vão acreditar no que o senhor está falando para mim, né? Porque eu preciso pelo menos de 3 versículos de prova, né?
E aí ele diz assim: eu estou tendo dificuldade de achar esses 3 versículos de prova para dizer que isso é uma teologia, né? E eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Ele diz o número de vezes que ele leu a Bíblia. E o Senhor diz para ele, na sua visão: então eu vou te dar 4, né? E aí então ele começa a desenvolver a sua teologia com 3 ou 4 versículos de prova, à luz dessa revelação que ele tem, e ele vai ensinar essa teologia. Bom, Kenneth Hagin vai passar por várias denominações evangélicas. Ele foi batista, ele foi da Assembleia de Deus, e depois ele fundou o seu próprio ministério e divulgou o seu ministério através de programas de rádio e de fitas cassete, e também através de inúmeros livros que foram escritos. Mas vou pegar 3 áreas principais. A primeira delas com relação à saúde. O que eles falam a respeito de doença, saúde na vida do crente. A segunda, a questão de grana, de dinheiro na vida do crente. E a terceira, a maneira de orar. Tá? São 3 vertentes que eu quero trabalhar nesse nosso encontro. Bom, a teologia da prosperidade não se cansa de repetir que nem doenças, nem problemas financeiros são da vontade de Deus para o cristão. E que não é necessário que um crente enfrente qualquer tipo de enfermidade durante a sua vida. Se você é um crente fiel, se você está vivendo a fé, se você não abriu brecha, estou usando a linguagem, para Satanás na tua vida, tá? Se você crê nos direitos que Deus te concedeu, então você não vai ficar doente, nem com dor de cabeça. Estou falando sério, esse é o ensino. Há alguns pregadores que dizem exatamente isso: não tomo remédio, não fico doente, não tenho nada disso, porque eu tenho a bênção que Deus me deu da saúde. De onde vem essa ideia? Eles fazem uma interpretação desse texto da Bíblia, que é Isaías 53, versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eles pegam esse texto e interpretam esse texto como toda a obra da redenção em Cristo já concluída, totalmente concluída. O que eu quero dizer com isso? Esse texto está falando a verdade. Jesus carregou sobre ele as nossas enfermidades. A pergunta é: quando as enfermidades não vão existir mais na terra? Porque Jesus já carregou, mas quando? Tá? A interpretação da teologia da prosperidade é: o quando é hoje e agora. Tá? Qual é a nossa visão? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que a gente crê a respeito disso? Eu não estou dizendo que Deus não cure, que Deus não intervenha. O grande problema é como a obra da redenção está se processando na nossa vida. Tudo já está concluído ou ainda falta alguma coisa para ser completada? Então a gente vai ter que olhar isso na Bíblia. Porque se tudo tiver concluído, então eles estão corretos. Mas se tem alguma coisa para ser completada, então nós temos que ter uma visão um pouquinho diferente de entender esse texto. Bom, o que significa isso? Quando eles olham, por exemplo, e a gente pergunta: tá bom, se é assim, então por que um cristão adoece nos dias de hoje? Você já viu algum crente ficar doente? Eu já vi. Eu sou prova disso. Crente fica doente. Tá?
minha mulher está doente, você sabe, estão orando por ela. Minha sogra está internada no hospital. Mas a pergunta fica, então como é que ele deve interpretar a doença se a saúde faz parte dos seus direitos como cristão? E aí então eles têm algumas respostas para essa pergunta. Olha, a doença, primeira resposta, a doença não é um problema com o qual nós devamos nos preocupar. Se alguém ficar doente, essa pessoa sempre terá a cura à sua disposição. Então o problema não é se está ficando doente ou não, porque agora você pode ter a cura se você aprender a usar as ferramentas que eu vou ensinar a você dentro dessa teologia. Bom, entretanto, é óbvio que muitos cristãos adoecem e alguns deles morrem. E aí a gente pergunta, mas e quando o crente morre? Porque vai morrer. Como é que funciona? E aí então, várias razões são mencionadas por diferentes pregadores da cura, e a gente pode resumi-las numa lista de 5. As pessoas que estão doentes hoje não têm fé suficiente para serem curadas, porque se elas crerem, a cura estará à espera delas. Segunda resposta, muitas pessoas estão doentes por desconhecerem os seus direitos como cristãos, e eles então seriam curadas, essas pessoas seriam curadas imediatamente se conhecessem a interpretação correta da Bíblia. Terceira, alguns estão doentes simplesmente porque não pedem a ajuda de Deus. Quarta, em alguns casos existe o pecado não confessado e isso bloqueia o poder da cura. Quinto, há quem permaneça doente por deixar de expulsar Satanás mediante a confissão positiva. Bom, resumindo tudo isso, você está doente por algumas razões, tá? Ou você é o culpado, ou o diabo é o culpado. Basicamente isso. E nunca se trata de uma vontade soberana de Deus, ou de um tempo determinado para a tua vida, ou a possibilidade de ter um propósito diferente de Deus para você. Deu para perceber essa pedacinho que está faltando? Bom, o que a Bíblia ensina sobre a doença e a morte física? E aí a gente precisa entender isso aqui, para a gente poder compreender e poder lidar com essa questão. Como é que a Bíblia olha para a doença? Como é que a Bíblia olha para a morte? A Bíblia vai ensinar para a gente que o pecado é a fonte primária de todo sofrimento e de toda doença. Nesse sentido, o sofrimento e a doença são a consequência natural do pecado que nos separa de Deus. E quando eu estou falando pecado, eu não estou falando de um ato que você cometeu, mas eu estou falando de uma ordem que existe nesse mundo, que é estarmos todos nós nesse universo debaixo do pecado. O pecado afetou a vida humana, o pecado afetou a sociedade, o pecado como um estado nessa humanidade, não individualmente, afetou a natureza. E a Bíblia ensina que a consequência natural do pecado foi a morte. Lá em Gênesis a Bíblia vai dizer para a gente, né? No dia que comer do fruto dessa árvore ia acontecer o quê? Certamente morrerás, tá? E a Bíblia vai ensinar no Velho e no Novo Testamento que todo sofrimento, toda dor, toda doença, toda enfermidade nasce nessa quebra que houve com Deus lá no Jardim do Éden, e que só vai ser completada toda a obra de Deus quando a gente estiver na eternidade, ou quando Cristo Jesus voltar para redimir esse universo. Será que é verdade isso? Olha só o que a Bíblia diz, Romanos 6, 23,
Porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, desde a separação no jardim, um princípio mortal entrou em ação. Está dentro da minha célula. Eu já nasci com esse princípio. Eu vou morrer um dia. Não tem jeito. A minha célula está crescendo e se desenvolvendo ao mesmo tempo que ela está morrendo. Tá? E a morte passou a ser parte integrante da vida humana nesse momento histórico que a gente está vivendo. E toda a natureza sofreu. E o homem começou a morrer em todos os sentidos. Moralmente, espiritualmente, socialmente e fisicamente. Nesse sentido, a doença é uma das expressões consequentes do pecado como sistema operante no mundo e torna-se o próprio homem um agente e uma vítima dessa questão. O que eu quero dizer com isso? Existe doença que vai acontecer nessa terra porque o seu corpo está morrendo. Não é porque você cometeu um determinado pecado, ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa. Se você um dia vai morrer, alguma coisa não vai funcionar no teu corpo. Você concorda comigo? Então você vai ter algum tipo de doença. E essa doença não vai ser curada, porque você vai morrer um dia. Consegue entender? Então não tem lógica essa questão. Agora veja só o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, ele diz assim: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. O que a Bíblia está dizendo? Jesus ressuscitou, e por causa de que Jesus ressuscitou, eu posso ter a certeza de que ele venceu a morte, e que a morte não é um problema para mim, porque assim como ele venceu a morte, eu também vou vencer a morte. Agora, quando? Quando todos os inimigos de Deus estiverem colocados como escabelo debaixo dos seus pés. E aí, então, o último inimigo da raça humana vai ser aniquilado. Qual vai ser o último inimigo? A morte. Quando é que não vai ter mais doença na terra? Quando o último inimigo, a morte, tiver sido vencido. Quer eu queira, quer não, Deus pode me curar. Eu creio plenamente nisso. Eu creio no poder de Jesus. Eu creio na intervenção da graça. Eu oro por isso. Mas eu sei que um dia eu vou morrer. Eu busco da face de Deus intervenção para a minha vida. Eu creio que Ele pode fazer qualquer coisa, mas eu sei que tem dentro do meu corpo um princípio que está atuando e que um dia vai parar de funcionar algumas coisas. E eles não vão parar, quem sabe, de uma vez, imediatamente, vão parar aos pouquinhos. E à medida que estiver parando aos pouquinhos, eu vou estar o quê? Vou estar doente, gente. Está claro isso? Tá? Então aquela afirmação de que não vai ter, porque Jesus já carregou sobre si todas as nossas enfermidades, ela é uma verdade, mas o quando, ela só se cumprirá na eternidade, quando não vai haver mais tristeza nem dor, onde toda lágrima vai ser enxugada, onde não vai ter mais enfermidade, onde não vai ter... Por quê? Porque essa é a promessa do Senhor e a obra dele na cruz já garante isso. Porém, nós estamos aguardando a promessa. Mas a gente vai descobrir que Jesus entendia que havia algumas enfermidades que estavam relacionadas diretamente a determinadas ações da nossa vida. Não são todas as doenças, algumas doenças. Está entendendo? Todas as doenças, elas estão de alguma maneira ligadas com o pecado. Todas as doenças estão alguma vez ligadas com a minha possibilidade de morrer. Porém, algumas estão ligadas a alguns atos específicos da minha vida. Por exemplo, João 5, verso 14, lá no tanque de Betesda, Jesus vai dizer para aquele paralítico, depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado,
não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tá? Terceira coisa que a Bíblia vai falar: existem algumas enfermidades que são obra demoníaca. Tá? Eu não estou dizendo que toda enfermidade é obra demoníaca, porque dentro dessa linha de pensamento, toda enfermidade é obra demoníaca. Tá? Eu estou dizendo que algumas podem ser de origem demoníaca. E a Bíblia vai ensinar para a gente que o homem sem Jesus, sem o selo do Espírito Santo, afastado, portanto, de Deus, está suscetível à ação demoníaca, até com enfermidades. Mas a Bíblia também vai dizer que o selado pelo Espírito Santo de Deus não é suscetível à ação demoníaca, porque você tem o selo de Deus, e aquele que está do teu lado é maior do que tudo que pode estar contra você. E a Bíblia é muito clara em falar isso. Em Lucas 10, por exemplo, tem vários textos, eu escolhi 2 só, 17 a 20, diz assim: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E respondeu-lhes ele: eu via Satanás como o raio cair do céu. E eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A Bíblia vai falar também que algumas destas enfermidades, que são de origem nossa, tá? Do nosso pecado, elas são por causa não de pecados de ação na nossa vida, mas daquilo que a Bíblia fala de pecados que envolvem nossa alma, como, por exemplo, a amargura, não é? A gente carregar ódio e raiva das pessoas. E é interessante que a Bíblia fala a respeito disso, por exemplo, no livro de Hebreus, vai falar a respeito desse assunto. E a ciência fala a respeito disso hoje. Existe uma série de doenças que a ciência chama de doenças psicossomáticas. Tá? Elas são doenças verdadeiras. Elas estão acontecendo na pessoa. Vai dar uma infecção, vai aparecer essa infecção realmente no exame que você faz. Tá? Só que a origem que está gerando essas subsequentes infecções são emocionais. Você está carregando um monte de coisa ruim no teu coração, de lembrança, coisa que Jesus disse: perdoa para você ser liberta, e você continua fazendo isso, e aí então isso se torna um peso sobre a tua vida. Então, resumindo, a Bíblia vai dizer que toda doença vai acabar. É verdade. Quando? Quando o último inimigo, que é a morte, for aniquilado. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Essa é uma realidade, tá? Algumas enfermidades têm origem nas nossas ações, nos nossos pecados, como consequência, tá? Algumas têm origem nas nossas emoções, daquilo que a gente guarda, que Deus falou que a gente não deveria guardar, que são os nossos pecados. E algumas são intervenção de Satanás na vida de uma pessoa, não é? Mas essas pessoas que estão debaixo dessa intervenção não passaram ainda pela obra de transformação, salvação e selagem do Espírito Santo, porque se Jesus entrar na tua vida, querido, não existe maior libertador do que Jesus Cristo em você. Bom, segunda coisa, tá? Deixa eu ver aqui meu tempo, tá? Segunda vertente desse estudo tem a ver com a grana, com a ideia financeira. Os adeptos desse pensamento seguem o mesmo raciocínio que utilizam com a relação à saúde para falar a respeito de prosperidade financeira. Eles afirmam que a prosperidade financeira é um direito do cristão que faz parte da obra da expiação realizada por Cristo.
porque não há sofrimento, não há dor, não há enfermidade. Jesus já carregou tudo. Bom, e assim como o cristão tem direito à saúde, ele tem direito de ser próspero. Poxa vida, a pobreza ou as dificuldades financeiras de qualquer espécie nunca representam a vontade de Deus para o fiel. Creem também que um pastor que não ensina essa verdade, ele está cometendo pecado contra a sua congregação. Qual é a base teológica deles? Os 2, 3, 4 versículos, lembra? Filipenses 4,19 é a base teológica do movimento. Diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. É interessante que eles pegam esse versículo e retiram do contexto, tá? Porque esse versículo, ele começa lá no versículo 9, o contexto dele, onde ele vai dizer assim: eu já aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Já passei fome e já tive abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, então o apóstolo Paulo estava mal na fita aí, né? Não é verdade? Porque ele passou fome. E ele estava recebendo uma oferta num momento de grande dificuldade, era suprimento de Deus. Mas ele tinha passado fome. Está entendendo? Tem alguma coisa errada aqui. Outro texto que eles usam como prova, 3 João 2, diz assim: caríssimo, desejo que em tudo prosperes, e que a tua saúde corporal seja tão boa como a da tua alma. Eles dizem que isso aqui é promessa de que você vai ser próspero e cheio de saúde. Bom, o argumento é assim: se você é filho do rei, você tem direito a determinados privilégios, e por isso, você é o filho do rei, você tem a prosperidade do rei. Bom, que respostas eles dão quando a gente pergunta, mas tem crente pobre? Você conhece crente pobre? Eu acho que deve ter um monte de crente pobre aqui, não tem? Graças a Deus. Não é? Porque a gente está... Vamos lá. Eles dizem, você é pobre por sua culpa. A culpa é tua. E as respostas é o seguinte, são dadas da seguinte maneira: é porque você desconhece os seus direitos à prosperidade, ou falta fé para você tomar posse desses direitos, ou o diabo está impedindo de recebê-los, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então eles pegam esse versículo e dizem, olha, a proporção de Deus é 1 para 100. Você dá 1, vai ganhar 100. Está entendendo? As promessas de Deus são verdade. Deus multiplica, Deus abençoa, tá? Mas o que vai acontecer é que a motivação que está por trás está totalmente errada. A visão está totalmente errada. Deus não prometeu em nenhum lugar da Bíblia que você vai ficar rico. E mais, a Bíblia, vou ler vários trechos aqui da Bíblia daqui a pouco, para dizer para você que a Bíblia ensina que se você estiver buscando isso como meta da tua vida, você está totalmente errado, porque os valores que Deus tem para você são outros. Grana não é o problema de Deus, e nem é a meta de Deus para você, tem coisas maiores, e aí é que está a sutileza do negócio, não é? A vida de um cristão,
ela é regida por princípios que norteiam a minha conduta. E eu preciso entender esses princípios, senão eu vou me perder em todas as áreas, não só na área financeira, em todas as áreas. As doutrinas heréticas vão entrar, eu vou me perder nos caminhos dessa vida. A primeira coisa que eu tenho que entender é qual é o objetivo da minha vida. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi um novo objetivo, uma nova meta de vida. E se eu não entender essa meta de vida, eu não vou entender nada. Para que você existe? Essa é a pergunta. E a resposta está em 1 Coríntios 10, versículo 31. E a Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, quando a gente olha para essa verdade, a palavra de Deus vai nos ensinar que, como filhos de Deus, nós devemos ter um novo sistema de valores, um novo sistema de alvos e objetivos que serão definidos pelos propósitos eternos e não pelos temporais. Olha só o que a Bíblia diz em Colossenses 3, versículos 1 a 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Bom, se é assim, então vamos falar sobre grana. A Bíblia vai ensinar que o dinheiro, ele é neutro, ele não é nem bom nem mau. Ele não é um demônio e nem é uma bênção. Por quê? Alguns olhavam para o dinheiro, por exemplo, a teologia da libertação, dizia que quem tem dinheiro é quase um endemoniado, porque Deus tem uma preferência especial pelos pobres. Tá? Aí você pega a teologia da prosperidade, quem não tem dinheiro é que está ruim, né? Porque Deus está prometendo que todo mundo vai ficar rico se você tiver fé. Tá? E a Bíblia está dizendo que não, grana não tem nada a ver com isso. A grana é um meio, tá? Ela não é o fim, é um meio. Agora, a Bíblia vai dizer que quando eu começo a amar a grana, amar o dinheiro e colocar isso como alvo da minha vida, essa grana que eu estou amando, que era neutra, se torna a raiz de todos os males. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Olha que coisa tremenda, né? Então, se você se contenta com o que tem, você está rico. É isso que ele está falando. Agora, o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos, caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Olha, quando eu leio a Bíblia, é tão diferente dessa teologia, fala a verdade. Os valores são outros. Tem muitos outros textos, a gente não tem tempo de olhar isso. Ele está dizendo o seguinte: quando a gente vive essa dinâmica, você vai ver alguém passando necessidade, você vai pegar do teu armário e levar para aquela pessoa com alegria. E aquela pessoa que vai receber, vai dizer, graças a Deus, chegou na hora certa. Está entendendo? É tremendo isso aqui.
Para a gente terminar, o grande perigo da teologia da prosperidade é não permitir que o nosso coração seja liberto dos deuses com letra minúscula deste século. Queridos, qual é o Deus desse século hoje? É a grana. E aí Jesus vai falar sobre isso em Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavra Mamon, em algumas Bíblias, é traduzida por riquezas. Mas essa aqui era uma divindade de antigamente, que era o Deus da prosperidade. Queridos, não dá para servir Jesus e o Deus da prosperidade. Está claro? Bom, tem um terceiro aspecto que é a confissão positiva, mas o meu tempo acabou porque eu queria abrir para perguntas e respostas. E eu vou só resumir bem rapidinho isso aqui. A confissão positiva tem a ver com uma maneira que a gente ora, tá? E aí a teologia da prosperidade vai dizer o seguinte, que você vai ter que aprender a orar para poder conseguir as coisas que você precisa. E você precisa de 3 elementos para poder aprender a orar, tá? O primeiro é conhecimento dos seus direitos. Você tem direito a ficar rico, você tem direito a não ficar doente, você tem direito a que toda a maldição da lei que estava sobre o homem não esteja sobre a tua vida, e basicamente eles resumem maldição da lei a riqueza e saúde. Tá? Se você entende os seus direitos, você vai reivindicar os seus direitos para Deus. E aí, então você vai dizer, Deus só prometeu, por isso eu determino que o Senhor faça. Entendeu? Eu determino que você faça. E eu creio que o Senhor já fez. Então, fé, conhecimento dos direitos e determinação positiva, confissão positiva, tá? Só que o argumento deles é o seguinte, e não vou ter tempo de falar sobre isso, senão a gente não faz as perguntas. É que essas são leis da natureza. Lembra lá do segredo que eu falei? Essas são leis da natureza. E que você pode usar as leis da natureza, e ele usa num dos livros que eu cito ali, manipular as leis da natureza da mesma maneira que o homem manipula, tá, as leis da aerodinâmica para vencer a lei da gravidade. O que ele está dizendo? Se você tem o conhecimento, a fé, e você aprende a fazer isso, você controla Deus. Está entendendo? Eu vou, na apostila, você vai ler, eu vou dizer assim, um dos processos da religiosidade humana é a chamada magia. O que é magia? Eu vou aprender as leis do universo, da natureza, da ciência, da espiritualidade e vou manipulá-las para conseguir o que eu quero. Então, a teologia da prosperidade, ela se baseia em valores e princípios da religiosidade mágica, em que eu vou aprender a maneira de manipular Deus, e Deus vai ser obrigado a fazer o que eu quero, e não o que Ele quer. E por isso que você vai arrumar uma encrenca falando com um desses líderes da teologia da prosperidade, se você falar em vontade de Deus. Porque ele diz, não, a vontade de Deus já está determinada nas leis, se você souber usar as leis, você faz a coisa andar, entendeu? Ok? Tem mais uma? Tem mais uma. Na confissão... Fala mais pertinho. Na confissão positiva, que é na oração, né? Como que Deus permite uma pessoa em oração desafiá-lo ou induzi-lo a alguma coisa? Cobrança, tipo de oração. Por que Deus não dá um choque na pessoa? Há
mandar logo um raio do céu e acaba com tudo, né? Porque Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Deus é bom. E depois tem muita gente que está fazendo isso porque ensinaram assim, né? E aí Deus vai ter que trabalhar de outras maneiras. Como é que Deus trabalha com a gente? Deus vai pegando os pontos de contato que a gente tem com a fé verdadeira, e Ele vai a partir desses pontos trabalhando a nossa vida. Esse é um ponto de aproximação. Então Ele vai trazendo para perto e vai trabalhando até que a gente possa ter conhecimento dEle como Senhor da nossa vida. Vamos lá.